Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. E hoje nós vamos, olha só, esse já é o nosso áudio de número 99. E agora é que nós vamos começar a ler o livro que a maioria das pessoas, quando a gente fala de plano de leitura, acha que seria o primeiro a ser lido. Inclusive, tem vários comentários aqui no canal justamente falando sobre isso. Nossa, eu achei que ia começar pelo livro, adivinhem, né, gente? Gênesis. Hoje nós vamos começar a ler Gênesis. Hoje, no nosso áudio de número 99, quase 100. Então, sem mais delongas, vamos contextualizar aqui. Gênesis, obviamente, como já foi dito aqui, é o primeiro livro da Bíblia. Vem do latim, que significa nascimento, origem, retrata o princípio de tudo. Ao longo dos 50 capítulos, podemos entender a história e os acontecimentos na criação do mundo, como tudo se originou. Deus, após criar os céus e a terra, cria o homem à sua própria imagem. Além disso, em Gênesis acompanhamos também a origem do povo de Israel. Neste livro é descrita a transformação do caos em ordem ao longo de 6 dias. No 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, descansou. Abençoou o 7º dia e o santificou. Nos capítulos iniciais são mostradas informações sobre a formação do Jardim do Éden e a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Desta o homem não poderia comer. A partir disso, o Senhor cria o primeiro homem, chamado Adão, pelo pó da terra e pelo sopro do fôlego da vida em suas narinas. E da costela de Adão, o Senhor forma a mulher, chamada Eva. Além das passagens relacionadas à criação, ao longo dos capítulos podemos conhecer também as histórias de Caim e Abel, Noé e a ordem de construção da arca para salvar a criação do dilúvio, a construção da Torre de Babel, Abraão e Sara, Ló, sobrinho de Abraão, Ismael e Agar, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó e José. Portanto, em Gênesis podemos conhecer a história da criação do mundo por Deus, a origem da humanidade juntamente com a origem do pecado e seus ensinamentos ao povo de Israel. Essa parte inicial da contextualização, sempre que a gente começa um livro novo, como você já sabe, é tirada lá do site bibliaonline.com.br e a Bíblia que nós estamos lendo é na versão NVI. Vamos lá então. Hoje nós leremos, do capítulo 1 ao 3 de Gênesis, começando então pelo nosso capítulo 1. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. À parte seca, Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie.
E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. O homem e a mulher. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então,
O Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então, o Senhor Jesus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3. A queda do ser humano. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo.
Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. E assim, minha gente, nós encerramos mais este áudio de leitura. Seguiremos amanhã lendo Gênesis a partir do capítulo 4 e eu espero você aqui comigo amanhã para darmos mais um passinho juntas neste nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!